Agora sim estamos ao vivo. Demorei, mas voltei. Mas cheguei, né? Não tinha ido. Olá pessoal, tudo bem? Vão chegando aí. Que horas é aí agora, Lang? Só pra eu entender aí um negócio. E aí, Letícia? Fala, Kelly, beleza? Oi, Mary Angel. 5 da tarde, olha aí. Então quer dizer que eu estou... Se aí é 5 da tarde, essa live é no passado pra você, né? Você tá no futuro, essa live é no passado. Deve ser. Pessoal, desculpa a gripe, eu tô muito gripado, tá? E aí, Bárbara? Sério, eu chamei as pessoas, assim, ó, elas vão perder uma grande oportunidade aqui hoje. Principalmente a Natália Rocha. Principalmente a Natália Rocha. Tomando tudo que tem aqui, enfim. Então, eu vou... Não sei quanto tempo que nós conseguiremos fazer isso, mas o grande objetivo dessa live é, primeiro, ensinar vocês a descobrir, entender lacunas no mercado que vocês não entenderiam e não compreenderiam caso vocês não fizessem isso aqui que eu vou falar agora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês e aí a gente vai conversar sobre isso, porque esse tipo de pensamento que eu vou inaugurar aqui para vocês, não vou inaugurar pensamento nenhum, né? Vou mostrar para vocês qual é o melhor modo de pensar em relação a isso. Cadê esse daqui? E aí? Vai ficar salva lá no grupo. Lá no grupo vai ficar. Salva. Então, quem quiser assistir. Enquanto isso, pessoal, façam perguntas aí. Fernando, gostei da sua colocação, tá? Foi bem interessante. É aquilo mesmo que tinha que acontecer. E aí, vai ficar de zona comigo? Tá bom. Todo mundo tá aí? O Hag, tem Claire. Eu vou colocar lá no Stories depois, e aí você dá uma olhada. Primeiro, eu quero começar mostrando uma coisa que eu acho que, bom, deixa eu ver se tem como transmitir aqui. Vamos ver se tem como. Vai que tem, né? Não tem. Infelizmente não tem. Por isso que eu gosto do Zoom, né? Todo mundo fala do meu Zoom, mas ele é o melhor lugar de todos. É o seguinte, deixa eu começar falando sobre uma forma de pensar que eu sugiro que vocês comecem a fazer também, tá? Então é o seguinte. Vamos lá, seja muito bem-vindo a esta live. Tem poucas pessoas, infelizmente.
Boa, obrigado, Pri. Eu vou mostrar agora para vocês um relatório da Netflix. Bom, eu quero que vocês... Eu vou dar uma... Não vou mostrar o relatório, eu vou mostrar um vislumbre dele, né? O que é importante. Então, deixa eu colocar ele aqui. Assim. Beleza. Eu chamo isso aqui, né? A Still Out, né? Então, quem que tá vendo. E o que é esse relatório aqui? Ó? Então, primeiro, esse é um relatório que mostra qual é o comportamento do consumidor quando está consumindo Netflix, beleza? Esse aqui ele é um relatório anual que meio que ele é meio tendencioso, mas ao mesmo tempo ele é informativo e ele nos ajuda a entender algumas coisas na hora de, por exemplo, criar o conteúdo ou criar uma peça ou criar um negócio. Então, presta atenção aqui em relação a isso. A Netflix hoje, ela cria os seus filmes para ser, vocês já me ouviram falar isso, para ser uma segunda tela, certo? Ou seja, eles querem, né, que quando alguém vá assistir um filme na Netflix, não necessariamente a pessoa precisa prestar atenção no filme. Ela tem que assistir mexendo no celular. Então, esse relatório mostra, porque eles fizeram uma pesquisa, enquanto você assiste a um filme da Netflix, você mexe no seu celular? E aí, 87% das pessoas disseram sim. Logo, se eu sou a Netflix e vou construir um filme, se o meu filme for muito Caxias, for muito difícil de entender, eu tenho que pegar muitas falas, a pessoa não vai assistir o filme. Por quê? Porque ela não vai estar assistindo o filme e mexendo no celular. Então, ela quer ir rolar o feed ou ela quer conversar com alguém assistindo o filme. Logo, esse filme não pode ser complexo. Entenderam isso? Isso foge de toda a premissa do que é o cinema. Porque o cinema ele é uma imersão. Então, tem um livro muito bom, tá? Para quem quiser estudar depois sobre isso, que se chama A Psicologia Vai ao Cinema. E esse livro do Totti, ele fala uma coisa que é o seguinte: quando a gente entra e senta numa cadeira do cinema, as luzes se apagam, tudo fica escuro, a tela aparece lá na frente. Naquele momento, todas aquelas pessoas vão pensar juntos numa egrégora, eles vão pensar a respeito daquele filme e eles vão sentir emoções parecidas. A premissa vou me conectar com aquele filme. Não é assim? A gente sabe que o filme é de mentira, mas a gente chorou quando o Jack morreu, né, em Titanic. A gente chorou quando o Mufasa morreu lá no Rei Leão. A gente ficou feliz quando um herói salva alguém. Ou a gente ficou emocionado quando o cara corre atrás da mulher no aeroporto, atravessa lá o negócio, manda parar o avião e os dois se abraçam e falam que vão ficar juntos. A gente se emocionou com isso, mesmo a gente sabendo que é mentira. A Netflix não tem essa premissa para construir o filme mais. Ela agora vai fazer de outra forma. Ela vai fazer de uma forma em que a narrativa tem que ser simples de entender, tem que ser previsível, onde tem falas rápidas, onde não trocam muitos os cenários.
onde o ator principal só fica nele. Então, por exemplo, se você pega Senhor dos Anéis, que tem várias tramas, vários núcleos acontecendo ao mesmo tempo, a pessoa não vai prestar atenção. Tem que ser um filme onde fica um núcleo acontecendo assim, ó. Enfim. Por que eu estou dizendo isso, então? Por quê? Porque muitas vezes, na nossa cabeça, quando vai construir um negócio ou vai construir um produto, nós ficamos com a premissa de eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer, que é o que eu gosto, quando na verdade a gente tem que pensar na experiência do usuário, certo? Estão compreendendo isso? Então, o que esse relatório da Netflix ele fala? Ele fala que, uma coisa que a gente já sabe, que o consumidor ele escolhe o filme de acordo com o seu humor. Não é isso? Então tem dia que a pessoa quer relaxar, ela vai pôr uma coisa para assistir. Tem dia que ela quer se emocionar, ela vai colocar outra coisa. Logo a Netflix pensa, todo mês eu tenho que lançar 3 categorias de filme. Eu não posso lançar só uma, porque senão eu vou perder 60% das pessoas que assistem. Ok? Beleza? Outra coisa, os filmes e principalmente as séries criaram comunidades. Agora as pessoas falam entre si sobre os filmes. A gente tem quantos Instagrams nós temos sobre séries? Não é isso? Então tem lá o Instagram do fã-clube de Bridgerton, por exemplo, não é? Ou de Emily em Paris. Existe uma comunidade que se forma pela série escrita. Ou seja, o negócio, a gente está achando, né? A gente está assistindo o filme ou a série e está achando que só está consumindo aquilo. Quando na verdade o que tem por trás é criar uma comunidade em volta daquele produto, daquela série, para que as pessoas conversem sobre aquilo, para que então elas perpetuem aquilo e mais outras pessoas assistam. Se vocês pararem para prestar atenção, as séries agora estão muito chatas. Por quê? Isso, os doramas são seita, exatamente. Por que as séries estão chatas agora? Porque parece que a série não termina. Se vocês pegarem as séries de 2024, 2025, 2026, parece que o seriado não termina. Por que ele não termina? Ele chega no último episódio e não terminou. Tipo House, tipo Breaking Bad. Terminaram, esses terminaram. Mas agora parece que sempre tem que ter um buraco. Porque vai ter um prequel, né? Vai ter um outro universo daquela mesma série. Não é isso que acontece? Já perceberam isso? Chega no final, tem muitas coisas a serem respondidas, tem muitas coisas a serem concluídas e fechadas, mas eles deixam a série aberta. Meio que não fecha tudo, deixa algumas coisas no ar. Para quê? Para ter desculpa, para abrir uma ramificação e continuar falando daquele assunto. Cássio, por que você está falando disso? Porque entendam que o conteúdo, ou seja, no caso da Netflix é a série, ele é moldado para que a pessoa fique o máximo de tempo dentro da plataforma. Certo? Esse é que é o lance. Estou dando uma resumão geral. Ou seja, tudo que é criado, tudo que é construído fique o máximo de tempo que você puder aqui. Agora eles vão ter transmissão ao vivo, agora a Netflix vai ter futebol, agora a Netflix tem luta. Para quê? Eu quero que você fique o máximo de tempo aqui. Por quê? Quando você fica muito tempo aqui, eu chego pro meu patrocinador e falo assim, ó, patrocinador, as pessoas ficam 3 horas aqui dentro. Se elas ficam 3 horas aqui dentro, vale a pena anunciar comigo, não vale? Ou seja, criam todo um entorno para a pessoa ficar lá. O nome disso é Lifetime Value, ou tempo de vida do cliente.
certo? O que é tempo de vida do cliente? Quem aqui me acompanha há pelo menos 2 anos? Tem uma grande maioria aqui que é 5, 6, tá? Mas quem aqui me acompanha, tá aqui junto comigo, já comprou meus produtos há pelo menos 2 anos. 2 anos é muita coisa, né? 2 anos atrás não tinha nem filho. Eu tenho 2. Brincar, deve ter um terceiro aí já. Hein? Quem aqui me acompanha há pelo menos, escreva aí, ó, Wang, beleza? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter mais de 10. 6, vai ter mais de 10. 7, 8, ok. Agora veja uma coisa. Tem 20 pessoas nessa live. Metade de vocês, ou mais, já compraram mais de uma vez de mim. É isso mesmo, Angélica. A Angélica é isso mesmo. Mais da metade de vocês já compraram mais de uma vez de mim. Já consumiram mais de uma vez. Ou seja, o meu lifetime value, ou seja, o meu tempo de vida do cliente, óbvio que não estou tratando aqui como cliente, ele é grande, muito grande. E por quê? Porque quando eu vou entregar algo, eu realmente entrego. Então vocês sabem que se vocês estiverem aqui na live, não vai ser uma live que eu vou vender algo, que eu vou entregar só uma coisa, um aperitivo. Eu vou entregar. E porque eu converso com vocês. Bom, essa é a minha forma de criar uma comunidade. Então eu crio uma comunidade, vocês ficam aqui. Outras vão embora, obviamente. Ou vocês vão, ficam um tempo, depois voltam. É absolutamente normal. O que eu estou querendo dizer é, o tempo aqui de vocês é alto. E por que isso é bom? Para mim. Porque quanto mais tempo vocês ficam, mais eu conheço vocês. E quanto mais eu conheço vocês, mais eu posso criar soluções, produtos, comunicação, sei lá o que quer que seja para vocês. Porque mais eu vou conhecer vocês. No livro que eu estou escrevendo, que eu não vou falar o nome, não adianta que eu não posso falar o nome, eu praticamente narro os meus atendimentos. Ele vai ser um livro de eu narrando meus atendimentos. Então, algumas pessoas que estão nessa live, muitas aqui, vão estar com outro nome nesse livro e eu estou escrevendo sobre ela. Como foi atender ela, qual foi a demanda, qual foi a virada terapêutica, como eu me senti atendendo essa pessoa, que ferramenta que eu usei, o que deu certo, o que deu errado. Ou seja, o cliente, no caso vocês, o público é a maior matéria-prima de alguém que produz algo. Então, qual que é o lance? Há 2, 3 anos atrás, eu, Cássio, pagava caro, na minha opinião era caro. Eu assinava alguns papers, ou seja, eu tinha assinatura de New Lesters, que eu pagava $2, $3, $5 para receber a cada bimestre, ou a cada mês, ou a cada semestre, relatórios como esse da Netflix, para que eu pudesse então entender o mercado, entender o que estava acontecendo com o mercado, entender o que acontecia no futuro. Então vocês falam assim, nossa, o Cássio vai acertar o futuro. Cássio, fala aí, o que você acha que vai acontecer? Bom, eu tenho uma bola de cristal. É sim uma bola de cristal, né? Não é uma Palantir. Enfim, alguns de vocês vão entender o que é uma Palantir. Eu tenho uma bola de cristal, mas eu estudo pra caramba. É isso que eu faço também. Ou seja, eu analiso, leio, e esse é o meu trabalho. Meio que entender o que vai acontecer no futuro. Por uma conjunção de coisas. Por uma conjunção de fatores. É do tipo,
olhar para o céu, ver que está nublado, começou a ventar. Bom, eu acho que vai chover. Se eu sou um cara experiente e entendo de chuva, eu posso falar que vai chover ou não. Ou vou falar que não vai chover ou não. Por que isso é importante para vocês? Porque se vocês querem inovar no que vocês fazem, se vocês querem ser diferentes no que vocês fazem, se vocês querem ser vistas como alguém único no mercado, com uma proposta única no mercado, como alguém que é diferencial, respondendo aquela pergunta que eu já fiz e refarei aqui agora. Refarei existe? Você tem que ser igual o suficiente para ser comparado e diferente o suficiente para ser escolhido. Ok? Igual o suficiente para ser comparado, porque se for muito diferente, as pessoas vão assustar. Então você tem que ser um pouco parecido, mas tem que ser diferente o suficiente para ser escolhido. E aí, aprender a entender o futuro, aprender a entender o comportamento do consumidor, ou seja, entender de antropologia da compra, entender de antropologia do consumo. Gente, aí isso aqui não é ler o livro difícil. Eu vou ensinar a fazer isso aqui de uma forma muito simples, que a IA vai poder te ajudar não a ter ideias, mas de achar lacunas, possibilidades, a partir do que ela demonstra, do que ela consegue enxergar, analisando tendências. Lembra que eu falei na primeira sessão na primeira aula, quando eu falei assim, imagina que a gente vai comprar uma caixa de máscaras, né, de hospital 3 meses antes da pandemia. Ou seja, aprender a entender o que as pessoas precisarão no futuro vai fazer com que você se prepare, e aí quando aquelas pessoas precisarem daquilo, você está pronta. Entenderam até aqui? Entenderam isso? E aí eu vou dar um exemplo agora clássico. Tá? Eu tenho uma profissão hoje que ela está Oi, Nai, tudo bem? Que ela está 100% fadada ao fracasso. Uma profissão que está 100% fadada ao fracasso. Que é professor de inglês. Ok? Professor de inglês vai falir. Ponto. Quer que eu prove? Provarei de várias formas. Mas, como eu não fico trabalhando com ideias minhas apenas, você pode fazer uma pesquisa, que foi o que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa. E a pesquisa que eu fiz, eu vou mostrar ela aqui para vocês, ela mostra várias coisas. E aí eu vou ser bem claro aqui em alguma delas. Primeiro, por que alguém precisaria de um professor de inglês? Entendendo que o Duolingo faliu. Os vídeos do YouTube já vêm com dublagem. Todos os livros, eles já vêm traduzidos. Aí vai vir algum professor Cássio, mas na hora de falar, essa pessoa tem medo, ela não sabe vocabulário, ela não sabe isso, ela tem que se comunicar em inglês. Tem. Só que agora reduziu bastante o número de pessoas que precisam de um professor de inglês. Por quê? Porque muita gente fazia inglês antes, porque ajudava bastante, né, na hora de arrumar um emprego. Então, um gestor de tráfego, por exemplo, que sabe inglês, estaria bem. Um engenheiro que sabia falar inglês, bom, ia bem. Né? Essas pessoas iam bem. Só que no frigir dos ovos, se essa pessoa põe inglês médio
e ela faz um trabalho remoto, ela consegue traduzir tudo e entregar as coisas tranquilamente. Ou estou exagerando? Tá? Ou seja, o que virou commodity? O acesso ao vocabulário. Cursos digitais você pode achar a rodo, ok? Você pode achar de graça, você pode achar pirateado, você pode achar no YouTube. Lá, assim, ó, o falar inglês, essas coisas estão todas lá. Existem hoje as plataformas de autoestudo. Eu posso criar um GPT que me ensine inglês. Agora, se eu quiser. Agora. Posso ir lá. Agora. Eu provei isso pra vocês ontem fazendo o teste. Ele vai me ensinar inglês. E vou falar. Melhor que uma grande maioria de professores, inclusive. Porque ele vai dar outras possibilidades. Tô exagerando? Alguém fala se eu estiver exagerando. Então, o professor de inglês, como existe hoje, ou seja, o que você faz? Eu ensino inglês. Como? Eu te ensino a conversar, eu te ensino a falar bem, eu te ensino a pronúncia certa. Foda-se, velho. Foda-se. Acabou tudo isso. Acabou mesmo. É só olhar para os professores, a quantidade de alunos que os professores particulares têm hoje. É só olhar para isso. E vou falar o que funciona. Eu tenho uma cliente que ela ensina português para homens que querem arrumar uma namorada brasileira. Ok? Veja que é outra coisa. Ela é professora de línguas, ela fala inglês, só que ela ensina português para homens de outros países que querem vir para o Brasil e se comunicar e arrumar uma namorada brasileira. Veja que mudou um pouco o processo. Então, Cássio, para onde que vai caminhar? Tem salvação? Entendeu? Tem salvação? Tem como sair disso? Tem. É o seguinte. Então, acabou. Assim, ó. Eu tinha que ter 10 professores de inglês aqui para eu mostrar para eles que acabou. O que vai funcionar? Um professor de inglês ultra específico. Como assim professor de inglês ultra específico? A pessoa que dá aula de inglês para mulheres que querem ir morar nos Estados Unidos e trabalhar, por exemplo. Entendeu? Tem que ser ultra específico. Tá? Tem que ser assim, ó. Executivos que farão palestra em tal lugar. No entanto, é muito mais difícil encontrar essas pessoas. Porque o inglês corporativo vai continuar existindo, é o que as pessoas vão pagar, mas a pessoa não vai parar uma hora e ficar falando pronúncia para uma pessoa, sendo que um robô pode fazer isso. Ou não, um robô pode fazer isso. Hoje, online. Tem várias plataformas hoje que fazem isso. Então, aonde que está o pulo do gato aqui? O professor de inglês, ele tem que desenvolver uma coisa. E aí bom que abre agora duas premissas, né? Sim, duas premissas. Então vamos lá. Esse professor de inglês, ele tem que ser uma pessoa muito boa em psicologia. Ele praticamente, o que eu faria se eu fosse um professor de inglês, falaria para ele fazer uma pós-graduação em psicologia ou psicologia da comunicação. E aí agora eu estou abrindo 2 leques. Preste atenção, por causa de uma pesquisa.
Psicólogos que podem fazer cursos para professores de inglês aprenderem a destravar, porque as pessoas têm medo emocional, né? O que mais impede as pessoas de falar inglês é o medo, não é isso? Medo. Só que não é medo. Esse medo tem várias camadas, né? Inúmeras camadas. Camadas emocionais, camadas estruturais, camadas de crenças, camadas de autossabotagem, camadas de traumas. Veja, essas etapas que eu acabei de falar aqui é tudo que um professor de inglês deve aprender. Logo, então, algum psicólogo inteligente vai procurar um professor de inglês e vai falar assim para ele: eu vou te ensinar tudo que você precisa aprender de psicologia, de ferramentas, da TCC, da behaviorismo, da qualquer coisa, e você vai se tornar um professor de inglês emocional. Ele vai fazer isso, vai validar o método dele, vai transformar num curso e ele vai ter um produto novo. Ponto. O professor de inglês vai falar um negócio que eu acabei de criar essa porra aqui, é boa, hein, velho? A Júlia tá aqui. Eu tinha que conversar um negócio com a Júlia. Pô, inglês emocional. Professor de inglês emocional. O que é inglês emocional? O que te impede de falar são suas crenças, E aí, cara, dá pra criar agora um teste. Descubra aqui as suas travas mentais e emocionais que te impedem de falar inglês. Enquanto a galera tá fazendo aí, faça um teste para saber em que nível você está de inglês. Nível 1, nível intermediário ou nível aquilo? Aí você vem aqui e fala. Descubra quais são os traumas, os sabotadores, os medos que te impedem de falar alemão, por exemplo. Aí a pessoa faz o teste. Aí vai dar lá uma lista. Quem resolve isso? O psicólogo ou o professor de inglês? O professor de inglês com especialização em psicologia da comunicação que destrava qualquer pessoa a falar. E aí? Só que, ó, o que a Lang falou aqui, ó. Tem que ficar muito atento às nuances, ó. Falar alemão é ter coragem de errar. Lang, tem outra coisa aqui, ó. Errar na Alemanha é uma coisa, errar nos Estados Unidos é outra. Hã? Por quê? Os Estados Unidos está acostumado a receber imigrante mexicano, porto-riquenho, brasileiro, chileno. Então, as pessoas falarem aquele inglês marromeno, o norte-americano comum, normal, ele, beleza, né? Acontece, ok e tal. Vai falar o alemão errado, o alemão trocado, o alemão mais ou menos na frente do alemão. Concorda que é diferente? Ou seja, o professor de alemão, ele tem que trazer uma força emocional para ensinar aquela pessoa que está ali na frente dela a lidar com o rosto daquela alemoa que fica assim, ó, que nem te ouve direito, que faz pouco caso porque você fez uma pronúncia errada. Tô errado, Lang? Tô errado? Isso, exatamente. Entenda o seguinte, o advento da IA, por que eu estou insistindo nisso aqui, de que a IA, esse momento é o melhor momento para a mulher empreender? Porque as senhoras têm facilidade de abarcar, entender, processar questões emocionais complexas.
Ok. A IA, ela vai fazer o grosso. Ela vai fazer o normal. Agora, a questão emocional, que é o que realmente importa, que é ir lá no trauma, lá na crença, é ir lá no dia que a mãe corrigiu o filho porque ele falou menos e ele tinha 4 anos de idade. Ele falou assim: mãe, eu quero menos alface no almoço de domingo, e a mãe gritou com ele e todo mundo da mesa riu, e desde então ele tem vergonha de falar. O professor de inglês tem que ir lá na porcaria desse dia e resolver isso. Aí você voltou a ter cliente. Hein? Tô errado? Sim, falei alguma coisa absurda? Vocês concordam com isso? Agora, por que raios que não tem uma pós-graduação para professores de inglês aprenderem isso? Agora vai eu, Cássio, pegar um monte de livro, estudar, planejar, não sei o que, bababá, fazer um mini curso e vender. Porque olha o tamanho da lacuna. Agora, eu ainda falo mais. Se a Natália, que está aqui, investe 2 anos da vida dela, 3 anos da vida dela, faz curso de hipnose ajuda muito, tá? PNL ajuda muito nisso. Hipnose, PNL, psicologia comportamental, psicologia da comunicação, bababá. Ela vai, começa a ter alunos, os alunos começam a entrar, ela cria a metodologia dela, ela vende a metodologia para outros professores. É o lance da pessoa. Exatamente, é isso aí mesmo, Maria. É isso aí mesmo. Só que, e aí, como, né? Por que a gente está falando disso aqui? Porque a Natália, que é professora de inglês, vem reclamando da falta de alunos, como todas as professoras de inglês que dão aula particular, todas. Por quê? Porque elas querem ensinar inglês. Vocês não têm que ensinar inglês. O que vocês têm que fazer é fazer a pessoa ser corajosa para falar. É outra coisa. E, Cássio, você não é professor de inglês. Malemada você deve falar inglês. Por que você está dizendo isso? Por que isso daria certo? Comportamento consumidor. Ontem, na live, eu falei assim: Natália, eu vou resolver esse negócio aí. Eu cheguei lá para o Gemini, eu cheguei para o ChatGPT e falei assim: eu quero que você faça um prompt de pesquisa profunda sobre tendências, sobre o uso da IA no curso de inglês. Eu terminei assim, qual será o futuro dos professores de inglês particular nos próximos 3, 5, 10, 8 e 10 anos? Foi isso. Aí ele me deu esse relatório aqui, esse relatório, e aqui, eu nem usei o meu Claudê, hein? Ele me deu um relatório de, esse aqui tá com 22 páginas. Esse aqui é um resumo, tá? Olha essa taxa aqui, olha essa taxa aqui. Vou aumentar aqui para vocês verem. 8% é a taxa de conclusão dos apps de autoestudo. 92% desistem. Por quê? Porque o app não funciona. 54% dos próprios usuários de app dizem que a tecnologia é limitada, o aprendizado deles pela falta do mundo real. 70% se sentiriam mais confiantes com o tutor humano. Mas por que eles não contratam um tutor humano? Não é isso? Olha aqui, aí de novo, esse outro dado. A ansiedade linguística aparece como barreira central. O adulto que quer aprender inglês geralmente quer outra coisa.
Parar de se sentir burro em reunião, sair do platô que está há 15 anos, conseguir advogar pelo filho na escola do exterior, fazer um pitch sem tremer. O que a gente está falando aqui é de outras coisas. Entendeu? Assim, ó. E aí, veja bem, eu já falei isso, vou voltar a falar. Ó, vamos lá. Ele não quer se sentir burro. O que ele quer? Autoconfiança. Ele quer se sentir homem, ele quer se sentir respeitado, ele quer se sentir valorizado. O inglês é só a ferramenta. Né? Ele quer sair do platô que ele está há 15 anos. Ele está há 15 anos no mesmo cargo. O que ele quer? Ele está há 15 anos no mesmo cargo. Está 15 anos no mesmo cargo. Ele não tem inglês. Ele não tem inglês. O que você tem que vender para ele? Aulas de inglês? Não tem que vender aula de inglês. Você tem que vender ele conseguir a promoção. Só que você tem que falar isso de forma específica. Que agora, a Natália entrou no mesmo lance da Fernanda agora. Eles querem liberdade e autonomia. Eles são escravos? Eles não têm autonomia? Não têm autonomia de quê? Que eles não têm autonomia. Agora eu vou apertar. Pergunta aqui pra Rafa. A Rafa fez inglês para fazer um mestrado e doutorado dela. Foi ou não foi, Rafa? Pergunta aí. Foda-se inglês. Eu quero meu doutorado. Por isso que existe inglês para doutorado. Enfim. Existe inglês pro TOEFL. Aí a Natália agora não vai responder da liberdade. Por quê? Por que eu, Cássio, consigo falar essas coisas que eu tô falando emocionais? Porque é o meu trabalho, eu sou um terapeuta. O que é aprender? Eu quero ir viajar e ser capaz de conhecer pessoas. Quase, Tainá, vou te falar. O homem solteiro vai querer, um adulto solteiro vai querer aprender outra língua porque ele quer conquistar uma mulher e se sentir desejado e amado e admirado por uma mulher de outro país. Ponto. É isso. Ok? Ou seja, ele faz inglês para pegar mulher. Ponto. O cara que esse cara que vai viajar. Tá? Esse cara que vai viajar. Por que você faz inglês? Porque eu quero pegar mulher. Esse cara aí. Esse aí. Pô, quantas mulheres também. Por que você quer aprender inglês? Porque eu quero conhecer um italiano, porque eu quero conhecer um francês. Só que aí, de novo, vocês estão vendendo o filme bom. Né? Isso, exatamente. Foda-se o italiano, você quer o passaporte. Entende? Entendi que a Netflix, as pessoas não querem um filme, as pessoas querem uma companhia. Entendeu? Elas querem um barulho enquanto elas mexem no celular. A Netflix vende isso. Pasmem. Essa é a reunião. Gente, qual é o barulho que nós vamos fazer para a pessoa empacar? As pessoas assistem filme empancar. Elas limpam casa assistindo filme. Não sei lá como é que faz isso. Não é descobrir o porquê do seu público. Não é. O porquê do seu público é fácil. A gente já falou. O porquê do seu público já está no relatório, Natália. O que você tem que aprender é como falar dentro da alma do seu público. Dentro da mente. É resolver trauma. Você tem que aprender a resolver trauma. Você tem que aprender a vender a imagem do futuro dele falando. Se chama um homem que quer aprender inglês,
para uma reunião, a primeira aula dele, ele tem que sair da aula apresentando 2 slides. Olha lá, a Fernanda ela corrobora o que a Netflix falou. Eu nem gosto de assistir, mas se eu estou sozinho, eu ligo a TV e vou fazer minhas coisas. É isso. É o mercado da solidão. Esse é o mercado da solidão. Mas vender a visão de futuro real, não a bonita, a real. Então, o cara te procurou porque ele vai vender, ele vai apresentar uma palestra, né? Ele tem que apresentar 2 slides na primeira aula. Você não tem que falar de verbos, você não tem que falar de pronúncia, você não tem que falar de o que vai acontecer. Ele tem que apresentar os 2 slides, porque se ele apresentar 2 slides, ele vai acreditar que ele pode apresentar 20. Aí você tem um cliente. Entende isso? Entende? Perguntas? Quem tiver lá no grupo, eu vou deixar uma surpresa lá. Essa foi bem marqueteira. Um teste básico de feridas emocionais, prisão de saber uma vez. A partir disso, direcionar o trabalho no máscara, que seria isso, caso? Seria, ajuda. Aí depende da corrente, né? Feridas emocionais, sabotador, pode escolher. Mas aí, quanto mais especificar, né? Aí o Kelly, você teria que criar assim, ó, as feridas emocionais profissionais. Ok? As feridas emocionais profissionais. Então você vai criar outro patamar agora. Quais são as feridas emocionais profissionais? Quais são as 5 feridas? Aí, ó, já vou lançar essa. Aqui, ó. Pega. O que eu já dei de profissão e negócio aqui hoje não está escrito. Para psicólogo, para terapeuta, para professor de inglês, e agora aí, ó. Vai lá. Você que sabe de ferida emocional e gosta desse conteúdo. Né? Você tem que criar o seu. Quais são as 5 feridas emocionais profissionais? Quais são? Eu não sei. Aí o que eu faria? Tudo que eu já ensinei lá. Livro. Caso você acha melhor todo profissional nichar do jeito mais específico e original possível, todo profissional, quando você fala profissional, de quem que você está falando? Não. Eu sou um terapeuta. Vocês conhecem alguém que está fazendo uma live parecida com a minha hoje? Falando disso aqui? Vocês conhecem? Tipo, parecida. Não estou falando nem igual, eu sei que não tem, mas parecida. Falando, entregando isso aqui, desse jeito. Vocês conhecem alguém? Não tem. Ou seja... É que eu não entendi sua pergunta. Eu não entendi sua pergunta, Angélica. Falou tipo em temporadas. Não entendi ainda. Ainda não entendi. Tá, Cassiflix. O que tem o Cassiflix? Vai reformular, beleza. Não, porque isso aqui vale para homem, né? Vale para qualquer pessoa. O lance da mulher é porque eu vou provar uma coisa. Ó, vocês que estão aqui vão ver uma coisa agora. Vamos ver, vocês vão ver. Okay. A Rita tá aí? Ô Rita, você tá aí? Não tiver, perdeu, hein?
Rita, tá aí? Perguntei sobre esses produtos da IA. Você acha melhor ir lançando os produtos e conteúdos, cada tema de uma vez, exemplo, um sobre feridas, mais pra frente? Isso. Um por um. Um por um. Um por um. Um por um. Fala, Mazo. A Rita tá aí? Eu vou explicar aqui uma coisa pra mulher aqui, ó. Quem tem filho? Quem tem filho? Quem tem filho nessa? Quem tem filho? Fala aí pra mim quem tem filho. Ô Pri, que hora que eu atendo? Tem que ir embora, né? Deixa eu ver se tá pronto aqui meus trem. Ah, mas o seu é casado, né? Tá. Hoje, eu fiquei com os meus filhos, Antônio e Cora, das 6 da manhã até as 10h30 da manhã. Ok? Vamos lá, novamente. Eu fiquei com os meus filhos das 6h30 até as 10h30. Obviamente que troquei eles, troquei fralda, dei comida, tentei dar uma madeira pra Cora, fracassei miseravelmente, amassei uma banana, troquei pilha de um carrinho, fiz um monte de coisa. E eu vou falar o que eu fiz. Porque eu mandei a IA fazer. Então presta atenção. Lá no grupo do WhatsApp, a Rita falou uma coisa assim, ó. Lá no grupo do WhatsApp nosso, a Rita falou assim, ó. Quem quiser vai lá e confirma, tá? Quem quiser vai lá e confirma. Ana Rita, eu vou achar a mensagem da Rita. Rita falou assim, ó. Bom dia, Cássio. Antes gostaria de agradecer, blá blá blá. Mas essa semana me veio uma proposta de palestra. De acordo com o contratante, veio a observação dos conteúdos que postava e esse olhar de direcionamento e incentivo deu um movimento intencional. Então, eu gostaria de compreender com mais profundidade como mulheres reconstroem a identidade, a coragem, o sentido da vida após perdas, rupturas emocionais ou longos períodos vivendo para atender expectativas externas. A Rita me mandou isso 7h43 da manhã. Eu expliquei para vocês qual foi a minha rotina. Agora eu vou mostrar o que eu criei, ok? Nesse tempo, ok? Nesse tempo, fazendo as coisas, tá? Primeiro, o que foi criado? Vamos lá. Foi criado o e-book dela, beleza? Tá aqui, ó. Vou dar um zoomzinho. Tem o nome dela aqui, ó. Uma travessia para voltar a evitar a própria história. Rita Costa. Tal. E aí tem aqui uma coisa feita aqui, ó. Presença ou função. A mulher que deixou de ser tratada como quem passou a ser tratada como que. E aí, tem todo um negócio aqui. Cássio, da onde você tirou isso? Como é que você fez isso? Eu usei 3 autores. 3 autores, tá aqui, ó. Eu vou mandar o e-book, tá? Eu usei 3 autores ótimos. Peguei o conteúdo deles, transformei como tem que transformar e criei no e-book. E o e-book, ele tá muito bom, tá? Então, vou mostrar aqui. O e-book tá pronto, tá bom? Por que esse e-book, enfim, tá lá. Só pra vocês terem ideia, esse e-book tem 40 páginas, tá? Sem imagem, sem nada. Diagramação simples. Beleza. O que foi criado? Os slides da palestra dela. Ok? Aqui ela tinha uma palestra. Ela não tem uma palestra para falar?
Tá aqui os slides prontos. Esse aqui, ó. Esses são os slides prontos. Quando o amor vira pânico, o visualizado que desorganiza a alma. O desespero não é saudade, é o terror, que é o tema dela. Tá? Olha isso aqui. Ameaça do abandono, o protesto de apego, cobrança e ironia, o afastamento e defesa, o outro recua, não sei o que, o pânico aumenta e distancia e confirma o medo, o ciclo que destrói. Aqui tá toda a palestra que ela vai fazer. Só que aí você vai falar assim... Cássio, ela vai fazer uma palestra de um assunto que ela não sabe. Bom, antes que você fale isso, ela vai estudar o e-book. Por quê? Porque o PowerPoint da palestra veio do e-book. Mas aí ela precisa aprender, ela precisa conhecer os autores, né? Porque além do Viktor Frankl, eu usei outros autores que não é do meio comum. Então, foi feito um programa de estudo para ela. Para quê? Para eu estudar, né? Obviamente. E aí, vamos achar um aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ouvir aqui. Bom, imagina o seguinte cenário. Estão ouvindo? São 10:30 da noite. O silêncio da casa, né? Exato. Mas não um silêncio total. A máquina de lavar, ainda tá girando lá na área de serviço. Terminando aquele ciclo que parece não acabar nunca. Isso. E o celular vibra na bancada da cozinha, sabe? Aquela mensagem de trabalho que começa com aquele clássico: quando puder, dá uma olhadinha. Nossa, esse quando puder é sempre uma armadilha, né? Com certeza. E, bom, o marido tá no quarto, exausto do dia, grudado numa tela qualquer. O filho caçula tá no quarto ao lado, meio febril. Uma noite típica pra muita gente. Pois é. E no meio dessa cozinha, dobrando uma manta do sofá no automático, essa mulher percebe algo, assim, cortante. Ela percebe que passou um dia inteiro... Um dia inteirinho apagando incêndios, né? Exatamente. 24 horas, antecipando problemas, resolvendo a vida de todo mundo. E em nenhum momento, absolutamente ninguém, fez uma pergunta simples e humana pra ela. Aquela pergunta básica: como você tá? Isso. E não como você tá de elevador. Sabe, uma pergunta genuína, daquelas que... Tá. Vou mostrar outro. Esse aqui é mais legal. Então, imagina a seguinte cena. É uma tarde qualquer. O seu celular vibra em cima da mesa. Aquela mensagem que foi enviada horas atrás finalmente tem aquele aviso terrível de visualizado às 14h17. Nossa, isso já dá um frio na barriga. Exato. E nos primeiros 5 minutos... Vou mais pra frente. Maior da situação, a resposta muda toda a nossa compreensão sobre relacionamentos. Como assim? Se olharmos apenas a superfície, sim, parece um ataque injustificado, um controle puro. Mas a intenção profunda dessas cobranças agressivas não é destruir o vínculo ou machucar o parceiro. Não. Não. É o choro distorcido de alguém completamente perdido, que está tentando desesperadamente chacoalhar a relação para verificar se ainda existe resposta do outro lado. Nossa, a pessoa ataca para provocar um sinal de vida. Exatamente. Ela cobra porque está em pânico de estar sendo deixada para trás. O trágico de tudo isso é que a estratégia que ela usa para impedir a desconexão tem o efeito oposto. Beleza. Então foi feito uma pesquisa, foi feito a separação de 3 autores importantes sobre o assunto que ela trouxe. Foi feita eu tenho a sequência aqui que eu usei. O que eu fiz? Uma pesquisa profunda
depois uma extração conceitual, depois uma escrita autoral, depois um e-book. Transformei esse e-book em Word, depois em Word PDF Premium, depois eu criei uma apresentação da palestra, depois eu criei, de cada capítulo, eu criei uma aula para que a própria Rita possa ouvir e aprender sobre o que ela vai falar, e criei uma aula em áudio que vai ensinar e vai ajudar ela a como fazer a apresentação dos slides para que ela se sinta segura no que ela vai falar. Eu fiz tudo isso cedo, fazendo tudo o que eu acabei de falar aí com os meus filhos. Por isso que eu vejo isso aqui para as mulheres muito bom. Porque a minha vida das 6h30 da manhã até as 10h30 da manhã foi meio parecida com a da mulher, né? Das minhas atribuições. E eu consegui fazer tudo isso. Só que não ficou mais ou menos. Ficou muito bom. Eu vou colocar lá no grupo. Vocês vejam vocês mesmos por seus olhos. E agora não tem desculpa, né? Qual que é a desculpa agora? Para fazer tudo isso aqui que eu fiz demoraria semanas. Foi feito em 2 horas, comigo só mandando áudio. Eu não escrevi uma coisa, eu só mandei áudio. Inclusive tem vários áudios que sai o Antônio falando. Enfim, esse é o poder, tá bom? Vou deixar no grupo uma forma de pesquisa profunda, de análise do mercado. Usem quando puder, tá bom? Um grande abraço, valeu!